Olá, querido aluno. Vamos então continuar a nossa aula de homilética 1. No vídeo de hoje, nós iremos tratar o pregador, qualificações bíblicas e o preparo. Na verdade, nós iremos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira falando sobre as qualificações bíblicas do pregador e o segundo vídeo falando sobre o preparo do pregador. Então eu quero convidar você que deseja ser um expositor da palavra ou que está estudando para isso, a entender quais são as qualificações para pregar e expor a palavra de Deus. Mas como havia prometido para vocês, todo vídeo, no começo, eu vou apresentar alguns livros na área de homilética e da pregação. O primeiro, do pastor inglês John Stott, Eu Creio na Pregação, um excelente livro sobre a pregação. E, na verdade, John Stott, que foi um grande pregador, um grande expositor bíblico, um grande comentarista, nos traz de volta à pregação. E ele faz um desafio à igreja moderna, que a igreja retorne à exposição das Escrituras. Se você deseja ser um expositor bíblico, você também precisa crer na pregação. O autor, John Stott, Eu Creio na Pregação, publicado pela editora Vida Acadêmica. Um outro livro também, muito bom sobre pregação, e também pelo seu apanhado histórico, é Introdução à Pregação Reformada, do pastor Paulo Anglada, um pastor presbiteriano que exerceu seu ministério no Pará e escreve este grande livro, uma grande obra, então, com muitas dicas sobre pregação, editado pela editora Knox, que fica em Ananindeua. Recomendo este livro, recomendo que você tenha esta obra na sua coleção e leia. E aplique o que você lê aqui nessas duas obras maravilhosas. Então fica a dica desses dois grandes livros, desses dois grandes autores sobre pregação, sobre exposição bíblica, que está na área da homilética. Bom, quando nós falamos de homilética, as pessoas geralmente querem métodos, se preocupam com algum estilo de pregação, com um tipo de sermão, com metodologias. Mas quando nós pensamos assim, nós já começamos errado. Precisamos começar pelo pregador e por sua qualificação. Sobre este ponto, o grande pregador Lloyd Jones nos diz: com grande frequência, quando pedimos a alguém que faça prelações ou fale acerca da pregação, tal pessoa apressa-se a considerar métodos, maneiras, meios e técnicas. Acredito que isso está completamente errado. Então, caminhando para a nossa exposição, começaremos então pela primeira característica, pela primeira qualificação daquele que deseja expor a palavra de Deus. E a primeira qualificação é ter o chamado e reconhecimento. Começamos por este ponto. Entendemos que o chamado é necessário para expor as Sagradas Escrituras. E esse chamado ele é pessoal e intransferível. Podemos então entender claramente que o chamado para a pregação não começa nem em mim e nem em você. Tenho conversado com muitos vocacionados, muitos que desejam o ministério da pregação, o ministério pastoral, e pergunto se eles têm um chamado. E eles dizem que sentem isso nos seus corações, sentem esse impulsionamento vindo da parte de Deus e são constrangidos ao sagrado ministério. Eu entendo que aqui, então, é o primeiro ponto. É um chamado que não começa em você nem em mim, mas vem do próprio Deus. Somente pessoas chamadas pelo Senhor podem, de fato, exercer o ministério da pregação. Também devemos entender que o ministério da pregação não é uma questão de horas vagas. E aqui entra um ponto muito sério, a pregação do leigo. Entendemos que Deus usa qualquer pessoa para expor a sua palavra. Ele usa homens com formação teológica ou não. No entanto, entendemos que a formação ministerial não é uma questão de que eu dedico algumas horas para preparar um sermão depois do meu trabalho e expor na igreja. Não, queridos irmãos. A pregação é para aqueles que querem se dedicar a este ministério. É evidente que na falta de um pastor, de um ministro do evangelho, em uma comunidade,
Ou talvez aquele pastor que não consiga ter o seu sustento completo, porque precisa trabalhar para manter a sua família, Deus irá continuar usando, sem sombra de dúvida. Nós não estamos colocando isso, mas queremos entender com você que é necessário que o pregador possa ter tempo integral para a pregação. Pregar, irmãos, requer de nós tempo, requer de nós estudo. Paulo, falando a Timóteo, diz o seguinte: que sejam dignos de dobrados honorários aqueles que se labutam no ensino da palavra de Deus. A ideia de labutar lá é a ideia de alguém que tem um trabalho árduo, que investe todo o seu tempo e sua força para produzir algo. A figura mais próxima disso seria de um lavrador, de um agricultor, que acorda ainda de madrugada, vai para a roça, passa o dia trabalhando lá, arando a terra, plantando, espantando as pragas, e quando chega em casa, já no final da tarde, exausto, cansado, porque dedicou o tempo dele, a energia dele, para produzir ali uma plantação. E o pregador, ele se enquadra nisso. Ele é alguém que está labutando, dedicando tempo e energia para produzir o seu sermão. Por isso, não é uma questão de horas vagas, mas de alguém que foi chamado para viver integralmente na pregação. Também entendemos que esse chamado pessoal e intransferível que nós temos para o ministério da pregação não é para todos. No século XIX e século XX, ficou muito popularizada a pregação do leigo. Qualquer irmão da igreja, e eu não estou falando no sentido de demérito, poderia subir ao púlpito, abrir a Bíblia e pregar as Escrituras. Mas nunca foi assim. Se você olhar em Atos capítulo 8, nós temos um exemplo bem claro disso. Diz que os que eram perseguidos desceram para Samaria e proclamavam ou pregavam a Cristo. A palavra que é usada ali por Lucas para esse grupo de pessoas que compunham a igreja de Cristo e que foram expulsos de Jerusalém para Samaria é evangelizomai. Ou seja, eles estavam evangelizando, falando a respeito do evangelho de Cristo nas suas conversas diárias. Talvez na casa de alguém conhecido, talvez no mercado e assim por diante. Quando se vai para Filipe, no mesmo versículo, é usado o texto querisso, o verbo querisso. Filipe, então, pregava, deixando bem claro que havia uma diferença entre aqueles que estavam anunciando o evangelho, que é dever de todos os crentes, e nós devemos fazer isso diariamente, continuamente, e Filipe que estava pregando o querisso, a palavra de Cristo Jesus. E aí deixa claro que o pastor é alguém que é preparado, instruído para ministrar a palavra de Deus. Por isso, queridos, a pregação, a exposição bíblica não é para todos. Ela requer daquele que deseja expor no seu chamado uma devida preparação. Algo que nós iremos falar um pouco mais adiante sobre esse assunto. Além disso, nós estamos entendendo que uma das qualificações, além do chamado, é o reconhecimento da igreja. Eu não posso simplesmente sentir no meu coração que sou chamado para o ministério e dizer, bom, Deus me constituiu agora como um pregador. Biblicamente, as Escrituras nos apontam, como você pode depois olhar nessas referências que estão aí embaixo no nosso slide, que Pedro, Paulo e Timóteo tiveram o reconhecimento da igreja. Foram homens que foram reconhecidos por diáconos, anciãos, para o ministério da palavra. Como reitor de uma instituição de formação ministerial, eu sempre pergunto para aqueles que se dizem vocacionados, que dizem sentir o chamado de Deus em seu coração. Você tem um reconhecimento da sua igreja? Entendo eu que se essa pessoa não foi reconhecida por sua igreja, pela comunidade dos salvos, ele não tem a qualificação necessária para o ministério da palavra. Além do sentimento no coração, da confirmação divina no seu interior, ele precisa do reconhecimento da igreja. Continuando, caminhamos agora para dizer que a segunda qualificação daquele que deseja pregar a palavra de Deus, ele deve cultivar ou cultiva as virtudes cristãs. Eu quero convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6,
versículo 1. Acompanhe comigo lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que diz o seguinte: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Paulo, então, exortando e encorajando o jovem pastor Timóteo, apresenta uma das qualificações daquele que deseja ingressar ou continua no ministério da pregação da palavra de Deus. E essas qualificações estão aqui, no versículo 11. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Sem essas qualificações, ninguém pode ser um expositor da palavra de Deus. Mas vamos entender o que significa cada uma delas. Justiça é que nós somos justificados em Cristo Jesus. E um expositor bíblico, ele precisa ser alguém justo, alguém que de fato ame a justiça. Se você ler Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, o texto nos diz que Deus derrama sua ira sobre a humanidade por causa da sua impiedade e injustiça. Um homem de Deus, agora justo em Cristo Jesus, salvo pela graça do Senhor, ele é um homem que pratica a justiça. A segunda virtude que é apresentado em 1 Timóteo 6,11 é a piedade. A palavra piedade significa vida com Deus, um coração como altar da verdadeira adoração. Um pregador precisa ser um homem piedoso, um homem entregue ao Senhor, um homem que ande com Deus, um homem segundo o coração de Deus. Também o texto nos apresenta que um pregador, ele é alguém que tenha fé. E essa ideia de fé aqui no ministério, para a pregação da palavra, é essencial. Passa a ideia de confiança segura em Deus, em todas as coisas, uma lealdade absoluta. No mesmo texto, 1 Timóteo 6,11, é dito que o ministro da palavra, o pregador das Sagradas Escrituras, deve ter amor. E a ideia de amor aqui, queridos alunos, é o amor sacrificial, é o serviço constante do pregador. O ministro do Evangelho, o pregador das Sagradas Escrituras, ele deve ser um exemplo de amor para a sua comunidade. E ele deve servir a sua comunidade em amor, seguindo o exemplo do próprio Cristo, que serviu os seus discípulos em amor. Continuando, indo já para a penúltima virtude cristã apresentada no texto, é perseverança. E a ideia de perseverança aqui é paciência em circunstâncias difíceis. O ministério da exposição da palavra de Deus não é um mar de rosas. Se você deseja ser um expositor bíblico, pregar para a comunidade cristã, expor as Sagradas Escrituras, eu lhe garanto biblicamente, pela minha experiência, que você vai enfrentar circunstâncias, situações difíceis e que você precisa então confiar em Cristo. Você deve ter uma constância, mesmo quando tudo ao seu redor não coopera para isso, porque você foi chamado para o ministério da palavra. E por fim, mansidão, que seria uma virtude para tratar com pessoas difíceis. Lembre, querido pregador, querido aluno, que você vai expor a palavra de Deus para pecadores como você, pecadores como eu, pessoas que por causa do pecado se tornam pessoas completamente difíceis. Mas diante disso, qual é o nosso papel? Qual é a virtude que devemos cultivar? É a mansidão. Vejo tantos pregadores, tantos expositores bíblicos, que por causa do seu conhecimento, do seu ministério, vivem retaliando os irmãos, agredindo os irmãos no púlpito ou fora do púlpito. São verdadeiros briguentos, rixosos. Aquele que deseja expor a palavra de Deus não pode ser alguém que tem essa característica de amar contendas. Antes, deve ser alguém completamente manso. É uma virtude cristã exigida do pregador. Se você abrir a sua Bíblia, mais tarde, em Tito capítulo 2, versículo de 6 a 8, você verá que o apóstolo Paulo acrescenta mais outras virtudes e atitudes que devem permear a vida do pregador.
A minha oração é que tanto eu quanto você, pela graça de Cristo Jesus que nos foi alcançada, possa de fato moldar e caracterizar o nosso ministério e nos qualificar para pregar a palavra de Deus. Continuando, vamos para mais um ponto, ou mais uma qualificação daquele que deseja expor a palavra de Deus, o conhecimento da Bíblia. David Larsen, no livro dele, Anatomia da Pregação, ele diz o seguinte: isso significa muito mais do que fazer uma exegese disciplinada e rigorosa dos textos, visando a melhoria dos sermões para que pregar. Significa um estudo diligente, pessoal e devocional da Bíblia. Aqui no seminário, nós temos matérias na área de exegese, na área da hermenêutica, temos também grego, hebraico e outras disciplinas que qualificam os nossos alunos para que eles possam entender melhor o texto. Mas todas essas ferramentas, elas podem ser estéreis para o ministério de um pregador quando este não conhece a Bíblia, porque não faz uma leitura dela devocional, pessoal, não aplica as verdades que estão no texto bíblico à sua vida. Para muitos parece que o texto bíblico, a Sagrada Escritura, se tornou apenas uma ferramenta de trabalho e não mais a palavra de Deus. O pregador, ele precisa ter nesta palavra o seu alimento diário, a sua exortação, a sua educação, para que ele esteja habilitado para toda boa obra. Diante disso, ele precisa ler as Escrituras, ele precisa estudar as Escrituras, ele precisa se alimentar da palavra de Deus. Isso é uma qualificação necessária para aquele que deseja expor a palavra de Deus. Esse conhecimento das Escrituras, primeiro começa com apego às Escrituras, como está no Salmo 119. Ali nós temos um acróstico com todas as letras do alfabeto hebraico, onde um escritor, qual nós não sabemos quem foi, ele exalta a beleza, a suficiência, a autoridade da palavra de Deus, e ele ora constantemente que o seu coração, a sua alma, esteja apegada à palavra de Deus. Você quer ser um expositor bíblico? Você quer expor as Escrituras? Quer ter qualificação para isso? Se apegue à palavra de Deus. Também, esse conhecimento da Bíblia vem a meditação diária. Se você ler o Salmo 1, todos os crentes são exortados, encorajados a meditar na palavra de Deus. Se todos os crentes são desafiados, imagine nós, pregadores da palavra, alunos que estão se preparando para expor as Escrituras. É necessário que meditemos na Bíblia, um momento de silêncio para refletir e aplicar as Escrituras à nossa vida. Esse conhecimento das Escrituras também é para que não sejamos neófitos. A palavra neófito lá em 1 Timóteo 3,6 é a ideia de alguém que não tem domínio da palavra de Deus. É alguém novo no conhecimento das Sagradas Escrituras. Um pregador, ele não pode ser neófito. Ele tem que ter um conhecimento adequado da palavra de Deus. E também esse conhecimento é de alguém que maneje bem as Escrituras. 2 Timóteo 2,15 diz que o expositor bíblico, ele não pode se envergonhar de nada. Ele tem que manejar bem a palavra de Deus. Você tem manejado bem as Escrituras? Você conhece de Gênesis a Apocalipse? Eu tenho falado para os meus alunos aqui do Seminário Cristão Evangélico do Norte que eles têm que ler e devem ler a Escritura toda. Ler de Gênesis a Apocalipse. É imprescindível isso para o ministério. É indispensável para eles que desejam expor a palavra de Deus. E para você também. Como você vai falar de Deus, de Cristo, do pecado, da igreja, do Espírito Santo, da salvação, se você ainda não leu toda a Bíblia? É como se você olhasse para um médico e ele não tivesse completado o curso dele de medicina e fosse lhe atender. Você não iria confiar sua vida a ele. Assim também, um expositor bíblico que não leu toda a Sagrada Escritura, ele não deve subir ao púlpito, porque é necessário que ele conheça a palavra de Deus. Existe uma escola muçulmana chamada, uma universidade, Al-Azhar, e os candidatos que vão se formar ao sacerdócio
ou seguir outra área naquela universidade, precisam ter o Alcorão completamente decorado. Todo o Alcorão. Todos os capítulos. E o Alcorão tem 78 mil palavras. Se eles não têm o Alcorão decorado, se eles não sabem todos os capítulos, todas as palavras lá, eles não são aceitos como alunos. Isso é um desafio para todos nós como pregadores. Devemos ler toda a Escritura em todo o tempo. Nós defendemos tanto a sola Escritura quanto a tota Escritura. A última qualificação de tantos que nós poderíamos expor aqui, que queremos trazer, é a vida de oração. James Roscoe, no livro Pregação, editado pelo John MacArthur Jr., da editora Peregrino, diz o seguinte sobre a vida de oração. O pregador que segue a maneira bíblica encontra na oração um recurso espiritual superior. Por toda a história da igreja, os grandes pregadores têm sido homens cuja vida foi marcada pela oração. Pregadores contemporâneos que desejam que Deus manifeste o seu poder em seus ministérios envolverão sua pregação na oração. Todos nós, enquanto pregadores, irmãos, somos desafiados a uma vida de oração. Se olharmos para a Bíblia, e vamos focar nesse momento no Novo Testamento, nós teremos Jesus Cristo como nosso modelo de oração. Ele começou e encerrou seu ministério terreno em oração, como podemos ver em Lucas 3, de 21 a 22, e Lucas 24, de 49 a 51. O apóstolo Paulo, um homem de oração. Olhe a introdução das suas epístolas, a parte de ação de graças e intercessão. Como Paulo, como pregador, amava as suas igrejas e este amor era expressado através da oração. O pregador moderno, eu e você, precisamos também ter essa vida de oração. É a nossa expressão de amor pela igreja. Devemos orar pelos nossos ouvintes, devemos orar pela exposição das Sagradas Escrituras. Devemos orar porque dependemos do Senhor para pregar a palavra de Deus. Timóteo também foi exortado a orar. Pedro, um homem de oração, homens que entregaram o seu ministério na dependência de Deus, orando ao Senhor. É verdade que hoje são poucos pastores que se dedicam a um tempo de oração. São poucos pastores que andam de joelho, andam na dependência do poder de Deus. Homens que mantêm comunhão com o Senhor através da oração. Mas eu queria que você, nessa aula, entendesse a importância da oração, a centralidade da oração no ministério da pregação. Ó, queridos alunos, precisamos dobrar os nossos joelhos. Precisamos clamar ao Senhor. Precisamos mostrar nossa dependência dEle. A igreja precisa ver em mim e você, que somos homens de oração, que estamos com os joelhos dobrados, caminhando com os joelhos para buscar a presença do nosso Senhor e assim expor a palavra de Deus. Certa vez, um grupo de seminaristas foram à Igreja Tabernáculo do Charles Spurgeon. E foram então atendidos por um senhor que disse o seguinte: vamos conhecer o aquecimento da nossa igreja. Os alunos, os seminaristas, para serem bem educados, disseram: bom, vamos com você. E olha que não era nem uma época de frio. Era um período normal. E aqueles alunos então desceram até o porão da igreja para conhecer o local do aquecimento da igreja. E quando abriram a porta, encontraram 700 homens e mulheres, 700 irmãos, de joelhos, orando pelo culto daquele dia. E aquele senhor então disse: bom, aqui está o aquecimento da nossa igreja. E aquele homem então era o próprio Charles Spurgeon. A igreja precisa de homens que orem, ministros que se devotem à oração, pregadores que preparam o sermão orando ao Senhor. Conta-se que Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores que passaram por este mundo, ao pregar o seu mais famoso sermão,
pregadores na mão de um Deus irado. Já estava dias e dias orando ao Senhor, para que Deus então impactasse pela sua palavra a sua congregação. E qual foi o resultado? Ali começou um grande avivamento, um grande despertamento espiritual, porque Deus então visitou aquela igreja de maneira especial, através da pregação daquele homem. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos alunos. Que Deus nos leve a ter uma vida de intimidade e dependência com Ele. Que sejamos qualificados ao ministério da palavra por uma vida de oração. De fato, essa é uma das áreas que nós mais lutamos. É a primeira que nós negligenciamos. É a primeira que nós encontramos algum motivo para não fazer. É a primeira que qualquer situação, qualquer circunstância nos distrai. Por isso, eu quero convidar você a ter uma vida de oração. Queridos alunos, essas qualificações, elas são necessárias para mim e para você. Não é uma questão de oratória, não é uma questão de conhecimento técnico, não é uma questão de método, mas de ser qualificado para o ministério da palavra. Diante disso, eu quero convidar você, hoje, a orar ao Senhor, pedir que o Senhor lhe qualifique biblicamente para o ministério da exposição da sua palavra. No próximo vídeo, iremos tratar sobre o preparo do obreiro ou do mensageiro. Que Deus nos abençoe, até a próxima aula e até lá!